Então, meninos, estude isso aí porque vai cair na prova. Tu já ouviu falar sobre isso em algum lugar, em algum momento na sua vida, não foi? Então, queria conversar com você sobre prova. O que a prova traz pra gente de positivo ou de negativo e o que você, enquanto estudante, deveria saber para utilizar as provas a seu favor. E esse papo, né, é um papo que vale para você que é aluno de ensino fundamental, de ensino médio, de ensino superior, para você que é professor, para você que é pai ou mãe ou responsável pela educação de alguém, para você que acompanha a educação de alguém. Eu vou te falar isso na posição de professor e coordenador pedagógico, tá? Eu sou professor de biologia e coordenador pedagógico de uma escola do Poliedro aqui na minha cidade, em Rio Branco, no Acre. E por fazer parte da coordenação pedagógica do ensino médio e do pré-vestibular, eu acompanho demais, né, a rotina e a relação que as pessoas têm com as provas. E é sobre isso que eu queria falar com você. Então, olha só, vamos começar assim. O que não é a prova? A prova, ela não é necessariamente um instrumento de tortura que foi feito só para maltratar você. A prova também não é um único e exclusivo instrumento de avaliação que prova alguma coisa. Não é aquela história de que prova não prova muita coisa. Mas quando a gente troca essa palavra prova pela palavra avaliação e pensa de um outro jeito, eu tenho que pensar o quê? Uma prova, né, que seja lá aquelas de marcar xizinho, tradicionalzinha, ela é, digamos, um instrumento avaliativo que avalia alguma coisa. E quando você faz uma prova, você que é estudante, você tem que pensar no seguinte: ao fazer uma prova que avalia alguma coisa, ali está avaliando mal e porcamente algumas coisas, sim. E entre elas, aquela avaliação está avaliando, de repente, a tua capacidade de responder perguntas e fazer inferências sobre isso, e, portanto, ela está, na verdade, evidenciando as suas lacunas de aprendizagem, as suas lacunas de compreensão e algumas, talvez, competências e habilidades de leitura, de interpretação e etc. Então, no fim das contas, o que eu quero que você entenda e tire desse vídeo? O que eu faço com as avaliações? Gostando ou não, você vai passar por elas. Então, se a avaliação avalia alguma coisa, tem que pensar e botar em mente o quê? Que tudo que pode ser avaliado, seja uma avaliação mais ou menos, tudo que pode ser avaliado pode ser melhorado. Então, quando você passa por uma avaliação, no caso uma prova, uma semana de provas na escola, aquilo ali vai te dar uma nota e essa nota vai dizer alguma coisa, mas você não deve se apegar nisso. Aqui no Brasil a gente se apega demais na nota. O que você tem que se apegar? Você tem que se apegar naquilo que foi negativo da tua avaliação, no sentido, né, de melhoria, e naquilo que foi positivo, no sentido de, beleza, eu estou fazendo certo. Então, se você, vamos pegar aqui, sei lá, uma prova, uma avaliação que você fez, que tinha lá 5 capítulos que você tinha que estudar, e sobre os quais você foi avaliado com perguntas, enfim. E aí você vai lá e percebe na tua prova que você errou questões do capítulo 1 e 2, mas acertou muito bem e conscientemente as questões do capítulo 3, 4 e 5, digamos, certo? Então, o que isso revela? Isso revela que esses capítulos 3, 4 e 5 que você acertou, se você acertou de forma consciente, sem chutar, sem roubar, sem nada, significa que ali, aquele conteúdo, por algum motivo, está consolidado e está aprendido. E aquele conteúdo do capítulo 1 e 2, não. Então, lembra, tudo que pode ser avaliado pode ser melhorado. Então, se você percebeu que você tem problemas no conteúdo 1 e 2, a avaliação avaliou o quê? Que ali você tem problemas de aprendizagem, que você tem lacunas de compreensão. Talvez você precise olhar para essas questões que você errou e pensar se você errou por falta de atenção, por questões textuais, por falta de interpretação, e isso também te diz alguma coisa, né? Do tipo, você precisa melhorar a sua competência leitora. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que quando a gente olha para uma prova ou avaliação, a gente se apega na nota e fica por isso, né? Só que a grande coisa não é avaliar e pegar uma nota e pensar se foi bem ou se foi mal. A grande coisa é você pegar aquilo que deu errado, aquilo que a avaliação evidenciou que você talvez não sabe, e trabalhar em cima disso, certo? Resolver aquela lacuna de aprendizagem. Então você tem que pensar o quê? Quando você faz uma avaliação, a sua competência de leitura está legal? O seu domínio daquele conteúdo que você errou, ele está adequado? Você errou aquele conteúdo realmente por falta de conteúdo, por falta de base, por falta de algum conhecimento? Será que os seus erros eles estão acontecendo porque você ficou nervoso? E isso então te faz pensar sobre uma autoavaliação da tua, talvez, inteligência emocional, de alguma questão de ansiedade? Será que as primeiras questões que você acertou e as últimas questões que você errou têm alguma relação com uma concentração de curta duração? Você consegue concentrar no começo, mas
perde essa concentração? Então isso é uma avaliação. Será que o fato de você ter acertado as primeiras e errado as últimas tem alguma coisa a ver com estresse, com ansiedade? Tem a ver com gestão de tempo? Será que a sua leitura está sendo muito lenta? Né? Tudo isso são coisas que uma avaliação pode trazer. E isso vai muito além da nota. Então, o que eu queria trazer aqui para você? Que as avaliações, elas são instrumentos analíticos de aprendizagem, certo? E serve para você analisar não a aprendizagem, mas alguma coisa dela. Que seja a sua competência leitora, que seja a sua capacidade de atenção, que seja de fato parte do conteúdo. O fato é que a avaliação, ela avalia alguma coisa, né? É um instrumento analítico. E quando você faz uma avaliação, uma prova, e o professor te dá lá uma nota como, sei lá 7,8, você não tem que olhar para essa nota necessariamente, você tem que olhar para os bastidores dessa nota. Aquilo que eu errei, por que eu errei, e se eu errei de forma, né, consciente, porque eu realmente não sabia o que é que eu vou fazer a respeito, né, além de reclamar da minha nota, ou falar que ela foi injusta, ou que a questão foi mal feita, ou qualquer coisa assim, né, você tem que pensar, tem alguma coisa que eu posso fazer a respeito? E tentar trabalhar justamente esses bastidores. Então, utilize as suas avaliações como, de fato, um instrumento avaliativo, só que se desapegando tanto da nota. A nota é o que menos importa, ela é só consequência de algumas coisas. E essas algumas coisas é o que, de fato, você tem que analisar e avaliar. E isso vale para você que é aluno, de qualquer que seja o segmento, do fundamental, do médio, do superior. Isso vale para você que é vestibulando e concurseiro, que precisa fazer essa autoavaliação a partir de cada simulado que você faz. Isso vale para você que é pai, mãe, avô, avó, responsável pela educação de alguém. Isso vale para você que é professor. Na hora de avaliar a nota do seu aluno, né, tenta olhar não só a nota, mas outros elementos de bastidores, certo? Então, por que eu estou te falando isso? Porque, como professor e coordenador, eu vejo muita gente se apegando somente na nota e deixando de aproveitar, né? Eu vou usar essa palavra, deixando de aproveitar um momento avaliativo para crescer, né? Porque, no fim das contas, uma nota boa ou uma nota ruim, as duas vão servir para você crescer. Elas vão evidenciar ou diagnosticar alguma coisa, mas, no fundo, supostamente, elas deveriam servir para você crescer. Se você é um estudante compromissado, que faz prova não pela nota, mas para avaliar a sua aprendizagem de fato, você vai entender o que eu estou falando. Se você ainda é um estudante que está apegado em nota e teu único papel é estudar para a prova, para fazer a prova e tirar uma nota, aí você ainda está naquela fase assim de estudante capitalista, né? Que só pensa em ponto, só pensa em retorno. Mas lembra, não é sobre isso, né? Lembra, educação, escola, as coisas que você aprende, elas não servem só porque cai na sua prova. Elas servem para alguma outra coisa. Lembra, nem tudo que você aprende na escola, por exemplo, vai fazer sentido. E não necessariamente precisa, talvez, fazer sentido agora. Às vezes, você vai usar essas informações para conectar pontos e alguma coisa lá na frente, para buscar sentido lá na frente, certo? Então, sobre o que é esse vídeo? É sobre você aproveitar uma oportunidade avaliativa para aprender a se autoavaliar. É muito passivo e muito pobre você esperar que o professor pegue a sua prova, avalie o seu rendimento, as suas questões, te dê uma nota e que fique por isso mesmo. Isso é muito pouco, né? Você tem que fazer uma autoavaliação e entender por que eu acertei aquilo que eu acertei e por que eu errei aquilo que eu errei e quais considerações eu tenho sobre isso, certo? Sobre questões de competência de leitura, foco atencional, entre outros elementos, tá bom? Então, isso aqui é um papo chato de coordenador para quem estuda, tá? Mas é uma coisa que às vezes a gente esquece de falar na escola. É aquele tipo de papo que às vezes você nunca teve com ninguém, tá bom? Então, se isso aqui te ajudou, me conta aqui nos comentários sobre a tua abordagem. Como é que você faz para aproveitar as suas provas? Lembrando que você não tem que fazer prova para tirar nota ou para se livrar disso e ponto final. Me conta então, né, como é que você lida com essa questão de autoavaliação usando aquela frase que eu coloquei lá no começo. Estuda esse conteúdo porque vai cair na prova, certo? Então, tenta se desapegar disso. Tenta se desapegar dessa questão de que só vou estudar porque cai numa prova. Você tem que estudar para aprender, tem que estudar para crescer e tem que usar suas provas para desenvolver suas competências e habilidades. Tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. É um pouco diferente do que eu costumo publicar por aqui, né? Mas eu achei que era importante falar sobre isso em algum momento, tá bom? Então, se você acha que isso aqui pode ajudar a esclarecer alguma coisa para alguém, né? Não esquece de compartilhar,
Não deixe de curtir esse vídeo, né? Isso me ajuda demais. Se puder, inscreva-se aqui no canal do Aprenda Mais e não deixe de dar uma olhada também em todos os demais vídeos que eu já publiquei, tá bom? E se possível, deixe aí teu comentário me falando sobre como que você faz a sua autoavaliação após a avaliação de alguém, tá bom? A gente se vê então num próximo vídeo. Até mais!